Você conhece a cerveja sem álcool? Bom, hoje, nesse trabalho produzido para a disciplina de Alimento e Saúde da Faculdade de Farmácia da UFMG, eu, Douglas, juntamente com Amanda, Ana Júlia e Vinícius, vamos te contar um pouco da história dessa bebida e como a sua produção é capaz de impactar em aspectos da saúde. A produção da cerveja começa lá em 4000 a.C. no Oriente Médio, passando pela Grécia e pela Roma Antiga. Sua popularização, entretanto, acontece séculos depois, no período medieval, no norte e nordeste europeu. Aqui no Brasil, a cerveja vai chegar em 1654, junto com os holandeses da Companhia das Índias. E não é à toa que foi atravessando o mundo desse jeito que a cerveja se tornou uma das bebidas mais populares do planeta, e hoje tem até uma data comemorativa, o Dia Internacional da Cerveja, no dia 7 de agosto. Atualmente, com o avanço da tecnologia na produção de alimentos, a indústria desenvolveu formas de produção de cerveja visando um produto final com baixo ou nenhum teor alcoólico. Estas são conhecidas como NABs, as Non-Alcoholic Beers, ou cervejas não alcoólicas, e LABs, as Low Alcoholic Beers, ou cervejas com baixo teor alcoólico. O que ainda não existe é um consenso global sobre o que seriam esses teores. Aqui no Brasil e na maior parte da União Europeia, por exemplo, as NABs devem ter até 0,5% de teor alcoólico, enquanto em países islâmicos, onde o álcool é proibido por lei, esse teor é equivalente a 0,1%. O conceito de baixo teor alcoólico é ainda mais abstrato, uma vez que não há legislação que defina o que seria uma cerveja com baixo teor alcoólico. Mas e aí, como isso impacta na sua saúde? Conta pra gente, Amanda. Então, pessoal, vamos fazer uma breve contextualização? De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o alcoolismo é caracterizado pela falta de controle quanto à ingestão de álcool. Entretanto, apesar dessa classificação, esse conceito vem passando por atualizações desde que surgiu no século XVIII. Atualmente, a definição compreende também casos onde não há dependência, e sim apenas o uso nocivo, que compreende todos os casos onde a intoxicação aguda gera transtornos físicos, psicológicos e sociais, havendo ou não dependência. Na Europa, o aumento do consumo de cerveja sem álcool ou baixo teor alcoólico é um efeito da mudança de perfil dos principais consumidores de cerveja, associado ao envelhecimento da população, que estão interessados em um estilo de vida saudável e ativo, e está focado em produtos tradicionais com cada vez maior qualidade, incluindo o álcool. Sem contar que a cerveja está ganhando cada vez mais interesse pelas propriedades potencialmente promotoras da saúde. Vamos lá. Ela é uma fonte de produtos de hidrólise de proteínas de fácil absorção, possui vitaminas e minerais capazes de proporcionar um amplo espectro de benefícios para a saúde, além de propriedades antioxidantes, principalmente devido aos polifenóis com concentrações que diferem com base no tipo de malte e lúpulo utilizado para a produção dessa bebida. Os polifenóis têm atividades antioxidantes, anti-inflamatórias, anticâncer e efeitos antiangiogênicos. Além disso, você sabia que o consumo moderado de cerveja tem um impacto significativo na saúde? Sim, gente. Estudos indicam que o consumo moderado de cerveja é capaz de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose, demência e redução dos níveis de colesterol no sangue. Porém, esse potencial impacto sobre a saúde, ele limita-se por consequências negativas da ingestão de álcool e o conteúdo calórico. Assim, cerveja sem álcool ou com baixo teor alcoólico criam possibilidades de desenvolvimento da indústria para a produção de cerveja como alimentos funcionais. Os motivos para o aumento do consumo da cerveja sem álcool são inúmeros, seja por questões religiosas, pela implantação de leis de trânsito ou por adoção de novos hábitos. A lei número 11.705, que acredito que vocês conheçam como Lei Seca, foi aprovada com o intuito de diminuir acidentes causados por motoristas alcoolizados, no qual a penalidade para o motorista pego sob a influência de álcool inclui multa de quase R$ 3.000, fora outras penalidades. Além disso, algumas empresas que atuam em áreas ou situações de risco realizam o famoso teste do bafômetro, no qual, se constatada embriaguez, o funcionário pode ser afastado do trabalho, sujeito a penalidades. A Associação Diabetes Canadá apontou em 2018 que as cervejas sem álcool podem apresentar uma quantidade consideravelmente maior de carboidratos quando comparadas a cervejas com álcool, o que pode resultar na diabetes tipo 2. Por isso, a bebida não se enquadra como alternativa saudável para os pacientes diabéticos, apesar de ser constatada sua eficácia na redução do risco de desenvolvimento da doença. Mas ainda assim, quando pensamos nos benefícios do consumo da cerveja sem álcool para o tratamento da síndrome de dependência alcoólica ou como simples alternativa ao consumo de álcool em situações inadequadas, percebemos a clara relação do produto à saúde. Seu consumo pode evitar transtornos físicos, psicológicos e sociais com consequências legais.
Ei, gente, meu nome é Ana Júlia e eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia e processamento de cerveja sem álcool. Então, no geral, a redução do teor do álcool é feita por prevenção da formação, né, que são os métodos biológicos, ou por remoção do álcool no produto final da cerveja, que são os métodos físicos. O preparo dessa cerveja sem álcool é possível graças a tecnologias que levam à redução do teor alcoólico, seja por imobilização de levedura ou usando culturas especiais, como a produção reduzida de álcool fermentado. Usando o mosto com baixo teor de açúcar, ou então fervendo esse mosto após a fermentação principal, ou substituição parcial do malte por resíduo de cerveja tratado, ou ainda misturando mostos de diferentes concentrações. Mas o que é esse mosto, né? O mosto ele é um tipo de mistura açucarada que contém maltose, por exemplo, que vai ser fermentado pela levedura de cerveja para produzir o álcool. Porém, as cervejas que elas são produzidas assim, elas têm dificuldade de reter as suas propriedades organolépticas típicas, como o sabor, a cor, e vão precisar de modificações posteriores. Então, essas imperfeições a nível do sabor conduzem à necessidade de ajustar o processo de produção ou de se utilizar aditivos no produto final de forma a melhorar as suas características. São utilizados frequentemente também processos térmicos e de membrana com diferentes técnicas pós-tratamento e mistura para melhorar a qualidade sensorial e estabilidade coloidal da cerveja sem álcool, como a adição de levedura fresca, seguida da maturação da cerveja ou por mistura desta com a cerveja original. Outra alternativa usada para melhorar as características organolépticas também são os aditivos. Os mais utilizados são a sacarina, que é um edulcorante com sabor amargo ou metálico, que é utilizado para aumentar o corpo dessa cerveja sem álcool, o ácido ascórbico, que é um antioxidante e que vai aumentar o sabor e a estabilidade coloidal, ou ainda o ácido lático, que é um conservante com efeitos antimicrobianos, que também é muito utilizado para melhorar o sabor da cerveja através de uma maior acidez. Outra possibilidade são as tecnologias que vão remover o álcool já formado. Então, nesse caso, o etanol produzido durante a fermentação, ele é removido da cerveja através de uma etapa extra no processo de produção. Dentro desse processo de produção de cerveja sem álcool, com recurso a métodos físicos, existem dois principais, que são os processos térmicos e a utilização de membranas. Isso inclui a destilação, osmose reversa, diálise ou extração do dióxido de carbono. Usando essas tecnologias, é criada uma cerveja com propriedades muito parecidas com as cervejas comuns que contêm álcool. O alto teor de carboidrato dessas cervejas também ele é mantido. Então, dos processos biológicos, a gente tem as leveduras especiais e a fermentação limitada ou controlada. E dos processos físicos, nós vamos ter os térmicos, como a evaporação e a destilação a vácuo, ou os de membrana, né, que tem a osmose, né, inversa, e a destilação osmótica também. Perfeito, Ana. E agora que a gente sabe disso tudo, vamos conhecer um pouco dos desafios da indústria na produção dessa bebida. Como a gente pode observar, durante o processo de produção da cerveja sem álcool, a fermentação é interrompida precocemente. Isso a fim de evitar que o açúcar presente no mosto se torne álcool. E é justamente a presença desse açúcar, quando combinada com a ausência do álcool, que vai resultar no sabor mais adocicado para a bebida, quando comparado com o da cerveja original. E essa diferença de sabor passa a ser então um dos maiores desafios da indústria. Afinal, a indústria tem que contornar a diferença sensorial, mesmo tendo dois produtos finais completamente diferentes. O próprio processo de produção também pode ser enxergado como um dificultador, quando a gente compara com o da cerveja com conteúdo alcoólico. Afinal, a remoção do álcool ou a interrupção da formação na fórmula agrega operações unitárias, isso torna o processo mais complexo e também mais custoso. Então passa a ser um desafio convencer o consumidor de que o produto seja digno de um preço igual, semelhante ou até maior do que a bebida original. Afinal, para alguém que não conhece o processo, é um pouco difícil entender como um ingrediente a menos resulta em tantas etapas a mais. No Brasil, as bebidas já são regulamentadas e, como eu disse anteriormente, elas devem apresentar por definição um teor alcoólico inferior ou igual a 0,5%. Isso requer um rigoroso controle de qualidade, que também pode ser visto como um dificultador. Mas a grande discussão aqui está no fato de que essas cervejas podem ser rotuladas como cervejas sem álcool, e existe no Código de Defesa do Consumidor um artigo no qual é estabelecido que a publicidade deve retratar fielmente a realidade exposta. Isso gera bastante discussão em torno desse produto. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre essa bebida? Essas são as nossas referências bibliográficas e nós agradecemos pela atenção.